um. Bom, e agora a gente vai dar uma dica do momento, né? Que agora é o tal do podrinho, né, Ju? Que a gente tava conversando aqui em off, que é o babyliss bagunçado. Explica pra gente, Ju. Ju vai explicar e vai ensinar. É muito simples, pessoal. Para vocês fazerem babyliss, pega uma mecha que não seja muito fina. O babyliss que também não seja muito fino, tá? Eu vou fazer esse aqui que é mais ondulado. Se o teu babyliss for mais fino, pega uma mecha mais grossa. Para você não fazer aquele cacho de crisma muito perfeitinho, você dá uma leve torcida 2 vezes. Tá? Põe ele em pé, enrola e segura a ponta. Conta até 10 ou 15 segundos. Tá? Você vai fazer um ondulado amassado. No começo parece que fica uma bagunça, depois no contexto geral fica tudo lindo. Depois, mais ou menos por aqui. No final a gente abre, né, Ju? Isso, você passa a mão nele, né? Assim, ó. O que acontece? Faz um pra lá, outro pra cá, um pra lá, outro pra cá, pra não ficar todos na mesma direção. Esses primeiros da frente, você faz na mesma direção os 2 primeiros, mas o resto todo é um pra lá, um pra cá. Aí você dá uma bagunçadinha, joga o spray, bagunça, passa pra frente, pra trás e fica pronto. Tem algum cuidado que a gente possa ter para não ressecar muito o cabelo? Algum spray que possa usar antes? Alguma coisa que tu indica? Olha, Gi, para você ter uma boa fixação é bom que você use muita coisa antes. Eu sempre recomendo lavar só com shampoo, só. Sem creme? Sem creme, sem condicionador, sem máscara. Por quê? Porque a fixação dele é maior. Então você consegue fixar melhor. Hoje a gente não sabe se vai pegar muito bem no meu. Porque a gente fez o alinhamento, mas já pegou. Já pegou? Já pegou. Cabelo bom, muito né? bom de trabalhar. Só vou voltar a ficar loiríssima após as férias, né, Ju? Isso, agora eu fiz pra fora, tô fazendo isso pra dentro, esse cacho. Leve torcidinho. Pronto. A gente vai fazendo num contexto geral, fica muito bom. E é um penteado que a gente pode fazer sozinha, né? Quando não dá tempo de ir no salão. Não precisa ficar cacheado, é só ondas. Só ondas. E até pra autoestima, né? É uma bagunça bem comportada, sabe? E como tá em alta, né, Ju, o babyliss voltou. Porque eu lembro que quando a gente começou lá atrás, quando eu tinha o meu primeiro programa lá, o Atitude Positiva, isso eu tinha uns 21 anos, tava super em alta o babyliss. Esses dias. Nem vou falar a minha idade pra não assustar, mas como ele voltou com força total, né, Ju, o babyliss, né? O babyliss tá com tudo. Tanto Tá que os com... cabelos compridos hoje estão reformulados para mais curtos, por quê? Porque o cabelo diva pegou. E você fazer um cabelo muito grande, ondulado, dá muito trabalho. Dá Por muito isso que esse long bob veio para arrebentar. Para arrebentar. Agora, a tendência do verão, então, é o cabelo curto. Você lembra quando a modelo falava assim, não corta teu cabelo, a gente quer preservar o teu cabelo, uma modelo. Hoje a modelo tem cabelo médio, curto e... Curto. Não tem esse negócio. Gente, eu tô me sentindo tão bem com meu cabelo curto que vocês não têm noção. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, Ju. Isso que o dia a dia ainda vai te falar mais ainda. Mais ainda, porque daí quando eu for lavar, o cuidado, acho que rejuvenesce, né? Aquela coisa do cabelão, pra mim, né? Eu não me sinto mais bem. Os grandes ícones, as grandes celebridades estão cortando, né? Então, eu fiz a escolha certa. Nas mãos da pessoa certa. Gente, é muito importante a escolha do profissional. Eu acho que você tem que confiar, né, na pessoa que está cuidando do teu cabelo. Eu jamais colocaria o cabelo meus cabelos, não sei qual que tá certo, né, dos meus cabelos na mão de uma outra pessoa para cortar. Jamais. Com o Juliano eu sento aqui porque eu conheço o trabalho dele há muitos anos. Eu acho que mais do que ninguém posso falar do trabalho do Juliano, porque são muitos anos, né, de amizade, de ele cuidando do meu cabelo, confiança. Então eu sento aqui e sei, e nunca ninguém cortou o meu cabelo tão bem quanto ele, porque como eu morei fora, eu fui obrigada a cortar o cabelo na Itália, na Europa, e gente, foi só decepção. Todas as vezes que eu vinha de férias, eu tinha que vir aqui correndo e cortar o meu cabelo. Então vocês têm que confiar no profissional de vocês. O Juliano está aqui, claro, para atender vocês, o Instagram dele está aqui. E eu confio nele e indico de olhos fechados. Não é puxa-saquismo, é confiança mesmo, gente. Porque o Juliano está sempre se aperfeiçoando, que isso é muito importante no profissional.
profissional. Além de ele estar sempre se aperfeiçoando, ele tem experiência, né, gente? São muitos anos de experiência. Hoje em dia a gente encontra muito modismo, muito cabeleireiro que tá na moda, mas às vezes não tem experiência, não tem currículo, não se aperfeiçoa. Então, é muito importante a escolha do profissional de vocês. E o resultado fala por si, né? Tá aqui o meu cabelo. Tô me achando, né, Ju? Tá lindo, tem que se achar, tem que passar a ter certeza, então. Não, eu tenho certeza, eu já tô tendo certeza, me amei. E isso, gente. Ju, dá mais uma dica aí pra mulherada do cabelo curto, pra gente encerrar nossa dica de hoje. Mulherada do cabelo médio, no caso, cabelo né? médio, né? Que dá pra ficar mais curto, eu já tava pedindo pra ele cortar mais, tá? A dica que eu tenho é se descubra. Se descubra, corte, faça, mude, enquanto há tempo, entende? Enquanto você pode, tenha ânimo, tenha vontade. Não tenha medo, né, Ju? Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de ousar. É muito importante. O cabelo não cresce? O cabelo cresce. Entendeu? A gente falou, procura o profissional certo, porque ele pode errar, mas porque ele passa perto. Entende? Porque quando ele acerta, você fica muito feliz. É isso aí. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, quiserem saber de dicas, mandem os seus e-mails ou através do WhatsApp. O Instagram do Juliano também tá aqui, adicionem ele lá e conheçam o trabalho dele. Apesar que o Ju não é muito ligado no Instagram, porque ele nem tem tempo. Não. Só que a gente vai começar a sacudir. A gente vai começar a sacudir o Instagram dele, só que o Ju trabalha muito, gente, tanto que ele faz o meu cabelo nos dias que o salão está fechado, porque a vida dele é corrida demais pra vocês verem como ele é bom. Então, um beijo super especial pra vocês e até a próxima semana. Agora, Lipe. Uma pizza. Vai montar uma pizza? Deixa eu dar um nó. Será que ele consegue? Acho que tem que fazer agora, Capitão América. Uma pizza? E pegar uma concha. Vai pegar uma concha O quê? de tomate, pega lá. Pouquinho, tá? Vai. Vamos lá. Espalha na pizza toda. O que tu tá fazendo agora, filho? Uma pizza de pizza. Uma pizza de Peg Pizza? E como é que tu chama Peg Pizza? Peg pizza melhor do Brasil. Isso, espalha bem, tá? Porque essa é a pizza que tu vai comer. Isso que tu tá espalhando é molho de quê? Tomate. Molho de tomate. Como é que fala tomate em inglês? Tomate. Tomate. Agora coloca o queijo na tua pizza. Você gosta de queijo? Muito pouco. Muito. Então pode botar Então pode bastante. botar bastante. Bota mais. Bota mais, pega uma mãozona. Vai dar prejuízo hoje pra Peg Pizza, vai. Espalhando o queijo agora. Muito bem. Que lindo. Vai. De que é a tua pizza, Cala? Calabresa. Calabresa com cachorro quente. Ai, que delícia. E você gosta do Peg Pizza? Gosto. Bastante. Bastante. Coloca a cebola na tua pizza. O que é isso? É cebola. Tu gosta de cebola? Não. Então por que tu tá colocando? Hã? Só pra ficar bonita? Sim. Ai, que lindo. Pra quem colocou essa cebola? Pra você. Ai, que lindo. Você é muito cavalheiro. Coloca a luva. Agora Vai coloca lá o no tomate. meio, agora bota na volta. Ah, Vai cagar, vai cagar. obrigado. Muito linda essa pizza. Quem que tu vai convidar pra comer tua pizza? A Jennifer. Gente? Gosta muito da gente. Tu gosta tanto assim da gente? Que é? É uma cara de Felipe de mamãe. É presunto Sério? italiano, fala. Taquino é presunto italiano. Pode colocar mais, porque é muito quente, tá bom? Agora a tia vai te ajudar a assar a tua pizza. Agora tem que ter assim. Ó, e bota um pouquinho de água. De longe, assim, isso. Ai, que delícia! Dedo, tá O bom? que você vai fazer agora? A colorida. Uma Peg Pizza colorida? Convida as crianças para comer Peg Pizza aqui no Dia das Crianças. Vou convidar, então liga pra criança. Ligar para todas as crianças. Ó, vamos colocar. Vida Helena. Vamos
aí, né? Também, então. Vai, gosta de chocolate. Pode, não. Aperta embaixo. Aperta embaixo. Vai. Ai, que delícia. O que é isso? Chocolate? Não tem pizza? Qual que é a melhor pizza do mundo? É a colorida que a gente vai comer. E pra comprar onde essa pizza gostosa? Não tem vida. Não tem pizza. Vale, segura, com paciência. Tem que ter paciência. Paciência. Fala, olha criança, vocês têm que ter paciência pra fazer a pizza. Vai ficar muito gosto? Você vai ajudando um pouquinho. Tu gosta de verde? Ó, você é o Capitão América e como eu tô de verde, eu sou o Hulk. Olha! Não, eu sou Capitão América. E eu sou o Hulk, pode ser? Pode ser. Que linda a sua pizza! Deve fazer isso sozinho. Vai. Por favor, uma pizza, Capitão América. Muito obrigada. E cadê a minha outra pizza de cachorro quente? Obrigada. Vai, tu vai pagar a tua pizza? Tu é ajudante hoje? Então vai. Muito obrigada. Agora, me dá Essa pizza. Foi eu. Que E eu botei o linda. cachorro, e o cachorro quente, eu botei a salada, eu botei a acetona e isso. E onde é que pode comprar essa pizza gostosa? Aqui na Prime Pizza! Melhor do Brasil! Uhul! Yeah. Pizza de que é? Colorida. E onde é que as crianças podem comprar essa pizza? Vem na Prime Pizza, eu ajudo dela. Tu ajuda elas? Sim. Manda beijo então. Falar sobre depressão infantil, que a gente está no Setembro Amarelo e está acontecendo muito, né, doutora? O que fazer para prevenir? Tipo, qual sinal de alerta assim que ela acendeu com a criança em casa? Assim, não, tipo, tem que procurar ajuda. Tem algum sinal assim que a gente possa detectar em casa, as mães? A principal dificuldade da depressão na infância é que geralmente está dentro de uma bagunça, assim, às vezes a casa, o lar, né, não está psicologicamente falando, está passando por situações como separação, né, ou mudanças de um país para outro, já que está todo mundo se reconfigurando e já tem pais que estão com medo de estar fazendo alguma coisa errada, aí o filho vem a deprimir, ninguém está muito pronto para aceitar uma situação dessas, então acaba achando que criança é assim mesmo, enfim. Mas existe, né? Existe depressão na infância, é um dos transtornos mais comuns, junto com os transtornos de ansiedade. A gente sabe hoje que 20% das crianças têm algum problema de saúde mental, então se a gente for imaginar numa sala de aula, 20% teria algum problema de saúde mental. Quais os tipos de E que saúde? vem pra gente, são pouquíssimos. Quais os tipos mais comuns assim na infância? Seriam déficit de atenção e hiperatividade, né? Transtornos de ansiedade, como o toque também, que agora já DSM-5 já não está dentro dos transtornos de ansiedade, mas ansiedade generalizada, ansiedade de separação, a criança não consegue ficar longe dos pais, né? Às vezes isso é aceitável até certa idade, né? Mas depois isso acontecendo aos 5 anos, né? Na alfabetização já, essa criança já tem que conseguir ficar longe dos pais. Mas o que causa essa dependência assim dos pais? Às vezes é algum erro já dos próprios pais? Não é tudo culpa dos pais. A ansiedade de separação só mostra que essa criança tem níveis de ansiedade muito elevados. E ela vai se manifestar nessa insegurança de ficar longe dos pais. A mesma coisa que tem tipos de ansiedade no adulto, que a gente chama de agorafobia, essa pessoa também não consegue sair sozinha de casa. Ela tem medo que se acontecer alguma coisa, não vai ter ninguém ali. Eu tenho isso, tipo, mas eu tenho à noite, né? Eu fico com medo, tipo, vai acontecer alguma coisa comigo, eu tô sozinha em casa com meu filho e a gente tava conversando e eu não vou, não vai ter ninguém, ele não vai saber abrir a porta, não vai dar conta, não vai conseguir chamar ninguém e aquilo vai me deixando ansiosa, eu não consigo dormir. É que é uma preocupação com o teu filho e tem que ver até quando isso está interferindo na tua vida, né? Então, a questão da criança, geralmente, as notas começam a baixar, pode acontecer da irritação, um dos principais sintomas é a irritabilidade na criança, né? Quando ela está deprimida, bastante pavio curto, quebra coisas, chora, diz que quer ir embora, que ninguém gosta dela. Né? Isso é um sintoma de depressão. Um dos. Então, às vezes meu filho faz isso, tá, mas faz só isso, tem que ver todo um contexto. Né? E acontece, só que na infância, muitas vezes, o tratamento psicoterápico, né, com psicólogo, assim, resolve a maioria
Então, buscar. se acender um sinalzinho de alerta, a criança está agindo de uma forma diferente, é bom procurar um especialista, né? Só que quando se percebe, por exemplo, que às vezes tem criança que passa a ficar muito desatenta. Transtorno de déficit de atenção inicia já desde o nascimento. É um bebê que já é agitado, né? Mas aí piora quando vai para escola. Uma criança que teve atenção normal sempre começa a ficar sempre no mundo da lua. Aí, de uma hora para outra, assim, tipo, em meses, ela muda totalmente. Tá, parece que fala as coisas, ela não entende, que o raciocínio deu uma lentificada. Dá para pensar na questão da depressão, porque até ela se reflete nas notas. Nas notas. Então, uma criança que sempre foi comportada na escola começa a chamar os pais porque tá batendo no outro, nos coleguinhas, tá sem paciência, começou a responder a professora porque tá muito irritado, começou a negar de fazer tarefas, então tem que ficar, né, com... Acendeu a luzinha, né, o alerta, né? E na pré-adolescência, adolescência, aquela mudança de peso, só que a perda de energia, não tem pilha para nada, só quer dormir, né? Também irritação, pensamentos muito negativos, a autoestima baixa ainda mais, né? Que daí o risco é bem maior de suicídio. Mas o sono, a vontade de querer dormir sempre também na infância ou só na adolescência? Na infância acontece mais da criança ficar assim com dificuldade de dormir. Ela não Fica dorme. mais agitada, não consegue descansar, é mais comum que ela não consiga Que ela dormir não bem, durma, o sono né? seja bem agitado. Então é diferente, são duas fases diferentes Duas da fases depressão. diferentes. E é que assim, cada época se manifesta de uma forma, assim que no idoso a depressão se manifesta de formas bem diferentes, então Em cada fase. da vida do desenvolvimento humano a gente tem sintomas diferentes, né? E no que pode prejudicar, tipo, a depressão infantil se não tratada? Porque, tipo, um adolescente pode levar ao suicídio, mas uma criança não vai, sabe, pensar nisso, né? Depende, uma criança, a gente tem relatos de suicídio na infância. Na primeira infelizmente. infância? Não, na primeira infância não, né? Porque Uhum. a criança nem sabe que quer morrer. Pois é. Mas ali naquela transição, 8 aninhos, 8 até os 12, Até né? porque a internet já Pode já acontecer. ensina, né? E foi o público principal da Baleia Azul, né? Uhum. Então isso pode acontecer sim. E infelizmente a gente não tem que achar culpados e crucificar ninguém, né? Porque a vida tá muito corrida, aqui no Brasil as coisas estão cada vez mais caras, as pessoas têm que trabalhar cada vez mais, os pais às vezes têm que ter mais de um emprego, não conseguem, não sabe o que os filhos estão fazendo na internet. A gente sabe que internet não supervisionada é pior do que o filho ficar no meio da rua, né? Sozinho, porque Muitas aí vezes o a mundo- gente acaba entregando o telefone pra eles pra poder fazer outra coisa, né? outra coisa, o celular antes dos 2 anos não poderia acontecer. Dos 2 anos de idade, né? Antes dos 2 anos de idade não deveria acontecer. E depois, E agora todo mundo acha lindo, aí dei um tablet pro meu filho. eu e meu marido a gente tá conseguindo. Né? Nossa filha não pega no celular, né? Ou tipo, ah, pra sair pra almoçar fora, ai, só se der o telefone, só se der um desenho. Enfim, não. É a gente que ensina isso pra eles não sabem que o telefone existe, é a gente que tem que arrumar outras formas pra distrair eles, Porque né? também a vida tá difícil, como eu digo, tá corrida pra todo mundo. Daí, ao invés de ter uma crise ali, e os pais às vezes têm culpa porque ficam poucos filhos, aí quando ficam não querem ficar colocando limites. Então, tá criando uma bola de neve a nossa forma, esse mundo moderno, que não é à toa que cada vez tá começando mais cedo, né? Os transtornos mentais, mas isso a gente já sabe que já acontecia, relatos, né? Há muitos anos atrás, o século, assim, tipo, antes do século XVII já tem literatura que mostra, inclusive, hiperatividade. No século XVI tem um livro de 1500 e pouco. E então não é uma coisa de agora, assim, mas tá cada vez Tá piorando, tá piorando, tanto que tá aumentando no mundo também o número de pessoas com depressão. É possível pais depressivos passarem essa depressão pros filhos? Pode Gente, acontecer? ela tem características genéticas bem importantes, né? Transtorno de humor. Mais genético ainda se for por uma depressão bipolar na infância. Geralmente a gente tem que pensar, quando as crianças são muito jovens, já fazem depressões muito fortes, assim. E o transtorno bipolar pode acontecer, né? Na infância também, fazer depressões bem. Aí é aquela depressão tipo adulto, assim, que a criança fica meio que apática. Apática. E tem cura, tem tratamento? Tem pra isso? tratamento. A depressão bipolar geralmente é mais grave,
E é mais parecida com a de adulto, que até as professoras percebem, assim. Uhum. A criança dorme o tempo inteiro. Inclusive na escola, ela tá, tipo, Sim, querendo dormir. Né? eu tive um paciente que a mãe não precisava nem portelinha. Nunca precisou nem portelinha no apartamento, eu só ficava em cima do sofá, a vida dele era ficar deitado no sofá, assim. Aí as notas começaram a piorar, daí procurar um médico. Então, depois começou a fazer tratamento. E às né? vezes tem gente que nem imagina, nossa, meu filho tem 7, 8 anos, que depressão, é falta de surra, tem gente que os antigos usavam isso, né? Sim, infelizmente o que a gente fala, assim, que as crianças que vêm para tratamento são as crianças que batem, que quebram coisas, que xingam, que colocam para fora as suas emoções de formas negativas, assim. Porque a criança ansiosa, que ela quer fazer tudo certinho, ou a criança que é só desatenta, que fica no mundo da lua, muitas vezes não chama atenção suficiente para serem encaminhadas, né? Aí quando as notas baixam, que o pai os pais... Mas se as notas sempre foram baixas, daí fica mais difícil ainda. Daí complica. Essa é a importância de a gente estar sempre atento aos filhos da gente, né? Uhum. Porque quanto mais cedo os cuidados, mais fácil de evitar um suicídio, porque realmente hoje na TV a gente está vendo que está acontecendo demais, né, doutora Tereza? Não tem idade. Agora mesmo, essa semana, teve um jovem muito conhecido aqui na nossa região, de 35 anos, que se suicidou. Eu tenho um caso na família, minha prima de 20 anos se suicidou, nunca apresentou sintomas de depressão, tipo, não que a mãe ele poderia ter, mas ninguém nunca percebeu. É que às então vezes foi um choque, não né? é a depressão, né? Transtornos graves de ansiedade cansam, a pessoa não aguenta mais viver desse jeito e... Né? Por isso que a gente tem que falar, né? Mas o que leva assim, um adolescente de 20... É um adolescente, né? 20 anos, a não falar? É que é muito preconceito. Tem medo, às vezes a pessoa tem medo de falar, né? A pessoa vem pro psiquiatra como se tivesse, tipo, sou uma derrotada, tô aqui porque não consegui, como se fosse uma coisa ruim. Gente, não é assim. Não é assim, é a mesma coisa, vou me curar do câncer raciocinando e pensando, não, câncer, eu vou pensar positivamente, ele vai sumir. E infelizmente no Brasil ainda é assim e a gente sabe que no mundo tá diminuindo. Se for ver uma taxa de todos os países, o suicídio está diminuindo, mas no Brasil está aumentando ainda. E por que, doutora? Né? Ou se pensa que os registros podem estar aumentando, que a gente não se colocava nunca numa certidão de óbito, né? Esse tabu está mudando e pode ser, e está também aumentando mais nos adolescentes. Nos adolescentes, né? A gente não sabe ainda por quê. O motivo. Então, gente, muita atenção, né, com os filhos em casa. A doutora manda um recado para os pais, né? De como agir com essas crianças, de como ter atenção com os nossos filhos, dos cuidados, né? Assim, não ter preconceito, não é culpa de vocês, não é porque vocês são pais piores ou melhores que o filho vai vir a ter um transtorno. Todo mundo tem problema, às vezes toda a família pode passar por uma época de caos mesmo, e isso vai repercutir nas crianças. E não ter, enfim, essa culpa e por estar levando o filho no psicólogo, numa médica psiquiatra, isso seria alguma coisa de ruim, por ter vergonha. E principalmente procurar dentro dos órgãos de classe do profissional, se esse profissional tem a formação, se é realmente um médico psiquiatra, se é realmente um bom psicólogo, referências. Muito cuidado com o profissional. Não ir, porque às vezes a pessoa vai num profissional muito ruim ou que, né, enfim, a gente tem pessoas boas e ruins em todos, né, pessoas que estudam, né? Pessoas que não estudam em todas as áreas e daí queima totalmente filme do tratamento de saúde mental, a pessoa nunca mais aparece. Nunca mais aparece, acaba desistindo, né, do tratamento. Sim, quando vem pacientes novos aqui, a primeira vez que consulta psiquiatra, o pessoal fala assim, eu falo que bom, que é comigo, porque olha, a gente tá cada vez mais complicado, mas em todas as áreas da saúde, né, da medicina, tá bem complicado. Sim, então tem que procurar bem no profissional certo. Se informem antes, procurem saber, até mesmo alguém que já se tratou com aquela pessoa. Informação, gente, hoje é tão fácil da gente ter as informações, né, se a gente tem acesso, então... E não achar que psiquiatra é só para medicar, porque o que acontece, na minha prática,
as pessoas vêm encaminhadas ao psicólogo e podem levar os filhos primeiro no profissional psicoterapeuta, às vezes tem psiquiatras, psicoterapeutas, né? Porque geralmente quando chega o psiquiatra já buscou tudo, né? Já procurou tudo e tá numa fase de ter que usar medicamentos, né? Mas com certeza... E não tenham vergonha de usar medicamento, não tenham vergonha de dizer que precisa de ajuda. Eu acho que o mais importante é se comunicar, né, com as pessoas e tipo, falar o que está sentindo, compartilhar, né? Infelizmente, existem pessoas que são preconceituosas, que vão se afastar de você, mas não desista. A gente tem que procurar as pessoas certas, não é sempre que a gente vai receber ajuda. Muitas vezes a gente até acaba, se eu tiro por experiência própria, a gente acaba se decepcionando com as pessoas que a gente acha que vai estar do lado da gente, são aquelas que não estão. Mas sempre vai ter um ombro amigo, Deus sempre vai colocar alguém no caminho da gente, e o profissional é sempre o melhor caminho, né? Com certeza, e muitas vezes quem julga, quando tu precisa, eu não acredito que tu tá levando teu filho num psiquiatra. Tá, mas então tu vai ficar com ele? Tu vai me ajudar? Tu vai esperar acontecer o pior? Tu vai vir aqui pra cá, aqui em casa, pra conversar quando tiver uma crise, de falar que tá querendo morrer. Exatamente. Então essas pessoas, assim, é aquele comentário, mas vai continuar vendo a vida dela. E quem tá vendo são vocês. E quem vai sofrer com as consequências é a principalmente, gente, né? Principalmente a criança, o adolescente, nesse serzinho que tá nessa confusão. Essa confusão, de emoções, né? De emoções. Bom, gente, isso é mais um Doce Diário Materno. Mandem suas dúvidas através do WhatsApp que está aqui na tela, que sempre que possível a doutora Tereza vai estar respondendo as dúvidas dos nossos telespectadores, sempre com o maior carinho, né, doutora Tereza? Então, assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui, é só mandar e-mail, só mandar um recadinho pro WhatsApp, que a gente, sempre que puder, vai estar aqui. Obrigada mais uma vez, doutora Tereza.